Olá, estamos em mais um episódio do Pede pra Família, esse especial porque estamos ao vivo e hoje com esses profissionais incríveis, o Dr. Jandrei, que vocês já conhecem, que está nos acompanhando aqui em vários episódios. E hoje nós estamos com a doutora Jéssica. Se apresenta pra gente, Jéssica. Olá, boa tarde. Eu sou Jéssica Nominato, sou pediatra e infectologista pediátrica. Estou aqui hoje com os meninos pela primeira vez e ao vivo ainda. Pensa na responsabilidade. E eu sou mãe do Dominique. Quem nunca viu ele nas redes sociais. Excelente. Andrei, fala brevemente um pouquinho para quem está assistindo hoje, te conhecer, às vezes não viu os outros episódios ainda. Então, boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Jandrei, eu sou médico pediatra, sou infectopediatra e dermatopediatra e sou pai do Henrique e da Isabela. Excelente. Hoje a gente vai falar sobre dengue, né? E vários outros assuntos aqui determinados em relação a essa doença. Então, para a gente iniciar, a gente quer saber, Jéssica, o que é a dengue? Dengue é uma doença viral, uma arbovirose causada ela é transmitida, né, pelo mosquito, pelo vetor, que está aí em todos os lares da população. Todo mundo acha que não, mas pode ir lá no fundo do quintal ver assim que ela é transmitida pelos mosquitinhos que estão ali, pelos vetores, né? E pelo Aedes aegypti, tão famoso, aquele das perninhas longas, branquinhas listradas. Ele tem 4 sorotipos, são 4 tipos de dengue. Então a gente pode ter dengue 4 vezes. O que a gente escuta muito é a pessoa virar pra mim e falar assim, eu já tive 10 dengues. Aí eu pergunto, mas como foi? Você fez a sorologia? Às vezes teve um outro quadro viral semelhante, mas acredita ser dengue. A dengue, ela pode dar sintomas como dor de cabeça, que é a cefaleia, febre, mialgia, que é a dor no corpo, mal-estar. Algumas pessoas referem muita dor atrás dos olhos, né, que é a dor retroorbitária. Isso é difícil em criança, porque é difícil eles nos dizerem, né? Geralmente em criança a gente percebe uma prostração maior e febre, que são sintomas que podem estar associados. Alguns pacientes apresentam vômito e diarreia. Pode ter vômito e diarreia na dengue também, lembrar disso. Não é só gastroenterite que dá febre, vômito e diarreia. A dengue também pode dar. E a gente já está numa época agora, né, de chuva, sempre nessas épocas, essa sazonalidade é encontrada sempre quando tem mais chuvas, e a gente está tendo chuvas ainda nas águas de março, né, fechando o nosso verão, então a gente está tendo muitos casos. No ano passado, no ano de 2023, foram contabilizados em torno de quase 3 milhões de casos notificados no país. E a nossa expectativa é que esse ano tenha quase aproximadamente 5 milhões. Dos 2 primeiros meses da semana epidemiológica já teve mais de 1 milhão de casos notificados. Então, assim, a vacina da dengue, vamos falar, veio num momento muito importante para o nosso país, né, para as nossas crianças, primeiramente, a gente vai falar mais pra frente, né? Quem são os candidatos iniciais às vacinas, mas, no geral, a dengue é autolimitada, ela não tem nenhum tratamento. Vamos só reforçar aqui para as mães, então, quais são os principais sintomas na criança que a mãe tem que observar para pensar em dengue? Primeiramente, febre, prostração, mialgia, dor no corpo, perda de apetite. Criança, quando ele tem um quadro viral, a primeira coisa que a gente observa nas crianças são essa perda de apetite e pode ter diarreia e vômito, tá? Ficar esperto esses sintomas. E assim, a gente sempre foca nas crianças, né? Para quem está assistindo a gente pela primeira vez aí ao vivo, o podcast ele é focado em criança, mas lembrando que a dengue, né, atinge todas as faixas etárias, é risco, né, também para adultos, adolescentes, idosos. Então, lembrando que esses sintomas não são só das crianças, né? Tem algum sintoma que é mais grave, que aparece mais nas crianças do que nos adultos? Na dengue, a gente tem que pensar o foco da dengue é o controle da desidratação, né? O primeiro sinal de alarme para dengue é a desidratação. Então, a criança é acometida muito mais rapidamente com a desidratação do que no adulto. Então, ficar bem atento nessa questão da desidratação. E como que a família pode identificar esse sinal de desidratação? Sim, nas crianças que usam fralda, a gente vê uma diminuição das trocas de fraldas, a diminuição da diurese, o aumento, que é do xixi, né? O aumento dos vômitos. Uma criança vomita 8 vezes, rapidamente ela vai estar desidratada. Uma criança que tem 5, 6 episódios
episódio de diarreia líquida, rapidamente ele vai estar desidratado. Como que você observa isso em casa? A boquinha vai ficar um pouco mais seca, vai diminuir a saliva, vai diminuir a lágrima, a criança vai ter um chorinho um pouco mais seco. A febre também é um sinal de alarme, né? Pra gente ficar atento, principalmente nas crianças. O xixi também vai ficar bem mais amarelo. Vai né? ficar mais concentrado, mais escuro, isso né? ajuda Amarelão. muito. Isso a gente percebe muito na fralda. E vai diminuir as trocas de fralda, né? Que vai diminuir a diurese. Excelente. E aproveitando o gancho aqui, pegando uma pergunta que foi para nossa caixinha de perguntas, né? Tinha uma pergunta lá, doutora, é verdade que existe mais de um tipo de dengue? Fala pra gente, Jandrei, um pouquinho. Então, a gente tem comprovado 4 sorotipos de dengue. Né? O que quer dizer sorotipo? São vírus que são parecidos, muito parecidos, mas que eles têm uma clínica diferente. Então, eu pego o tipo 1, depois eu pego o tipo 2, depois o tipo 3, depois o tipo 4. A imunidade para as doenças, a gente costuma falar que é duradoura, mas na verdade, assim, depende muito da pessoa. Né? Que nem a gente vê no caso do Covid, a gente faz a infecção, 6 meses depois, está pegando de novo. A dengue costuma demorar mais para acontecer esse tipo de episódio e normalmente não é para acontecer. Então, a gente espera que você faça a dengue e mantenha a imunidade. Mas a gente tem muitas outras arboviroses que circulam por aqui, né? A gente teve esse ano passado a comprovação da febre do Nilo, que é uma doença que foi totalmente atípico, digamos assim. A gente teve um caso confirmado aqui no estado e Oropoche está aqui do lado, com certeza a gente está tendo algum Oeste caso. do Pará, né? Tem aumentado muito no Tem muito caso. E a febre marária, a gente já tem comprovação também que a gente tem aqui no estado. Então são arboviroses, são infecções virais que são transmitidas por mosquito e que infelizmente a gente só tem vacina hoje para dengue, mas as outras estão em pesquisa também. Excelente. Então já vamos começar a falar das vacinas, né? Que é a dúvida aí de todo mundo aí em relação à dengue. Então, qual idade para tomar a vacina? Qual e até quando, né? Tomar essa vacina, Jandrei? A vacina da Takeda, né? O nome dela se chama Qdenga. Ela teve vários estudos, mas o estudo maior foi um estudo multicêntrico, foi quase 30 mil pessoas que foi feito nesse estudo, e eles focaram nas idades que são mais seguras, digamos assim, entre aspas, né, porque a gente já tem uma outra vacina anterior da dengue que não foi muito satisfatória, porque ela aumenta o risco, de certo modo, de alguns fatores para a dengue, mas essa vacina da Takeda, ela foi testada entre 4 anos e 60 anos. Então, o laboratório fez a pesquisa nessa faixa etária. Já tem outras publicações? Tem publicação de fase 2, que a gente fala, com crianças a partir de 2 anos. Então, mais para frente um pouquinho, provavelmente o laboratório vai sair uma segunda fase 3 e vai liberar essa vacina a partir de 2 aninhos aí para todo mundo também. A população de maior risco de dengue hoje no Brasil é acima de 65. Né? Então, é aquela população idosa que tem maior chance de fazer os quadros mais graves de dengue, internação e óbito. Só que a vacina não foi liberada para essa faixa etária, não foi pesquisada. Alguns países realmente liberaram a vacina. Tá? Então, assim, a gente está vendo que alguns países, mesmo não sendo bula do remédio dizendo que pode usar, eles autorizaram por conta própria o uso em pessoas maiores de 60 anos e menores de 4 anos. Porque não é uma contraindicação, né? É falta de estudo. Falta de estudo. E avaliar o risco também, né? Então, dependendo da situação, vai avaliar o risco-benefício ali daquele local, né? E a vacina, ela protege contra todos os sorotipos? Todos os sorotipos. Então, assim, diferente da vacina anterior que a gente tinha, que ela não protegia tão bem as pessoas que nunca tiveram dengue, ela é uma vacina que protege tanto quem já teve quanto quem não teve dengue. Então, é uma vacina extremamente eficaz. Taxa de proteção, né? Você consegue aí 80% de proteção efetiva. Quer dizer assim, se eu me vacinar direitinho, as 2 doses, com intervalo certinho, eu tenho 80% de chance de não ter dengue, mesmo sendo exposto à doença. Né? Isso é uma proteção muito boa. Mas o mais importante da vacina não é nem essa proteção, é os 90 e poucos % de proteção contra internação em caso grave. Isso que é o fator mais importante da vacina, é evitar que a pessoa tenha doença que possa matar ela. Exatamente. E assim, outra pergunta que a gente recebeu o que meu filho pode sentir, quais sintomas ele pode ter depois de vacinar? O que eu tenho que observar nele depois que ele tomar essa vacina?
Posso responder? As reações adversas, né, os sintomas que a criança pode apresentar depois da vacinação é dor local, dor de cabeça. Em torno de 50% dessas crianças, né, de 4 a 16 anos, elas apresentam dor de cabeça. Dor local, hiperemia local, que é aquele vermelhidão local, né? Menos de 1% tem reação adversa grave, que são aqueles pacientes que têm alergia a um componente da vacina. Então, é muito pequeno. Geralmente são reações locais, pode dar febre também, tá? Menos comum do que você falei até, e dor local. São mais reações locais do que sistêmicas. Ótimo. E ela pode ser administrada junto com outra vacina ou não? A vacina da dengue é uma vacina de vírus vivos atenuado. Então, se for administrar alguma vacina, tem que ser feita juntamente com ela, de vírus vivo, tá? Ou qualquer outra vacina. Se não, se for administrar outra vacina, como, por exemplo, a tríplice viral, que está atrasada ou está em campanha, tem que esperar os 30 dias para poder fazer o outro imunizante. Mas se for feito no mesmo dia, não tem problema. A gente fica na questão assim, quando a gente libera uma vacina, essa vacina não é exatamente nova, ela é uma vacina de 2020, mais ou menos para cá, 2021. A partir da hora que eu libero a vacina, eu começo a fazer vários trabalhos de uso duas juntas e dou alguma coisa ou não, né? Que a gente quer saber se essa vacina interfere com a imunidade de outra vacina. A princípio ela não interfere, pode ser feita junto. Como vacina vírus vivo, é a mesma coisa que vacina de sarampo, né? De rubéola, varicela. Você tem que dar um intervalo de 30 dias para fazer outra vacina. Se você faz elas juntas, não tem problema, se não 30 dias de intervalo. Então tem muito trabalho já com a vacina da dengue, dizendo que ela é segura fazer junto com outras. Que é interessante que com a vacina do Covid ninguém tenta fazer. Né? Todo mundo ficou com tanto receio da vacina do Covid que ela é uma vacina que não é recomendado fazer outra junto até agora. Sim, sim. E até eu recebi essa dúvida no consultório esses dias, que uma mãe falou assim, eu fui explicar sobre a vacina da dengue e ela falou, ai doutora, mas essa vacina não é muito nova? Então, eu tenho medo de vacina nova, justamente por causa depois da vacina do Covid. Então, assim, a gente já explicou isso daqui, já tem estudos. O que eu tenho explicado também para as famílias, a gente precisa avaliar o tempo de estudo, avaliar o estudo dessa vacina. Então, são vacinas seguras e a gente precisa passar esse tipo de informação para a população para dar segurança aos nossos pacientes para a realização da vacina, né? A gente tem uma situação que é relacionada à vacina anterior que a gente tinha da dengue. A dengue, né? Que é um dos maiores, digamos assim, situações que os antivacinas julgam como um exemplo de evento adverso que a gente deveria ter mais atenção nas vacinas. O que aconteceu? A vacina anterior da dengue que a gente tinha, se você nunca tivesse tido dengue e você tomava a vacina, você aumentava o seu risco de ter uma doença grave. Não é que isso foi percebido depois, o laboratório sabia disso. Ele sabia, pelas próprias publicações dele, você observa que tinha uma diferença considerável entre quem não tinha vacina e quem tinha. Quem não tinha feito a doença e quem não tinha. Tanto é que a liberação da outra vacina foi 9 anos para frente. Que era justamente o grupo de 9 para baixo. De 9 para baixo é justamente aquele grupo que às vezes não pegou ainda dengue. Sim. Então eles fizeram de um jeito que liberou a vacina, mas a vacina não era tão segura assim. E aí os antivacinas falam muito assim, mas a vacina da dengue que tem é um exemplo clássico que a gente não deveria fazer vacina precocemente. Não. A gente tem que prestar atenção no que tem de publicação. E essa vacina, ela foi feita já usando os moldes mais novos de ética e acompanhamento. Então, o que a gente espera de uma vacina hoje em dia? A vacina tem que ser eficaz, primeira coisa, e ela tem que ter segurança em não ter mais eventos adversos do que a própria doença em si. Exatamente. Eu não posso fazer uma vacina que tem um risco de óbito, um risco de internação maior do que a própria doença. Não faz sentido. Né? Então, todas as vacinas dos últimos 5 anos para cá, pelo menos, elas seguem essas normas muito rigorosas. Né? O Brasil tem uma das agências de liberação de vacina mais rigorosas do mundo. Né? A gente é muito seguro com relação a isso. Tanto é que a vacina no Brasil não foi liberada acima de 60 anos. Né? Porque não tem nada publicado ainda maior de 60 anos. Nossa, mas assim, na Índia está liberando, não sei onde está... Não. Aí é outra agência de investigação, de acompanhamento, eles fazem do jeito que eles quiserem. O Brasil é rigoroso, ele não aceita coisas que não estão escritos e comprovados. Reforçando aqui então, para quem está nos assistindo, quem já teve dengue pode tomar essa vacina, né? Então, eu acho que ficou bem claro aqui para vocês. E um outro ponto, gestante pode se vacinar?
Não. Não, gente, vírus vivo. Né? Vírus Perfeito. vivos atenuado, gestante, lactante, né? Quem amamenta, e pessoas portadoras de imunodeficiência primária ou secundária não podem fazer uso da vacina da dengue. Inicialmente saiu uns boatos que poderia ser usado, tudo assim, mas cai na mesma coisa de sempre, né? Como ele é vírus vivo, não tem recomendação da gente fazer. Né? Caso ocorra uma situação, digamos assim, de uma gestante fazer, né? Poxa, a gente vai observar, não tem o que fazer depois que ser feito. Mas eventualmente uma mulher, né, chegou e estava amamentando, não avisou que estava amamentando para quem foi aplicar a vacina e fez a vacina. A gente segue a mesma recomendação que é feita para a febre amarela. Em casos extremos de necessidade, risco, você suspende a amamentação por 10 dias e depois libera novamente. Perfeito. Principalmente naqueles nenéns prematuros, né? Sim. Abaixo de 37 semanas, a gente segura um pouco a amamentação, observa, depois retorna. E falando da gestante, ela vai falar, mas como eu vou me proteger? Repelente. Não tem outro Proteção jeito. de barreira, mosqueteiro, repelente. Excelente. E vamos aproveitar o gancho e falar um pouquinho, né, dos E bebês eliminação do vetor. novinhos. Eles sempre perguntam, doutora, meu filho tem 1 mês, tem 2 meses, eu posso passar repelente? Como que eu faço para proteger ele? Vamos lá. Vai, dermato. Vamos lá. Então, assim, hoje no mercado a gente tem um repelente que não é veneno, que é a icaridina. Ela é um análogo de pimenta, né? Então é uma pimenta, na verdade, que a gente extrai. E o cheiro dela, ele meio que atordoa o mosquito, ele não consegue fazer picada. Mas vocês vão perceber quando vocês passam a icaridina, o mosquito pousa na gente, ele vai. Né? Ele pode não picar, mas ele pousa. É diferente do DET, que é um outro tipo de repelente em que ele é um veneno verdadeiro, que se a pessoa passa, o mosquito não chega nem perto da gente. Sim. Não existe nada, absolutamente nada, falando abaixo de 6 meses. Tá? Então, assim, não existe publicações mostrando segurança abaixo de 6 meses. Mas o governo americano, né, o FDA, o CDC, pelo risco que tem lá de outras situações, eles liberam a partir de 2 meses. Tá? Então a gente já virou a literatura várias vezes, porque aconteceu no Brasil das bulas dos repelentes colocarem liberado a partir de 2 meses. Então, assim, a única coisa que fala liberado abaixo de 2 meses é uma orientação do CDC e do FDA falando que pelo risco você pode utilizar. Sim. Eu considero que é uma situação de risco-benefício. Tá? E pela baixa chance de causar alguma coisa, o que vai acontecer? Eu passo a icaridina, qual que é o risco? Vai intoxicar a criança? Não. Vai fazer uma alergia. Esse vai ser o máximo que vai acontecer. Uma irritação na pele. Então, esse baixo risco, eu não vejo grande problema fazer em crianças até um pouco menores, mas com cuidado. Acima de 2 meses, né? Acima de 2 meses, mas às vezes a gente extrapola um pouquinho naquelas que estão muito picadas, às vezes é uma alternativa mais segura do que ter dengue. Eu ia falar isso agora, a gente novamente avaliar o risco-benefício, porque se a criança mora em uma área endêmica, com risco, então é melhor fazer o uso do repelente, observar sinais, né? Se vai ter alguma lesão de pele e manter o uso do repelente. A gente falou do repelente, mas lembrar da eliminação dos vetores, né? Do Aedes aegypti. Então, a gente também, além do repelente, que todo mundo sabe, a gente tem que lembrar de fazer a eliminação dos vetores nos jardins, nas casas. Lição de casa, né? Lição de casa para todo mundo. Essa lição de casa, o Brasil já fez tão bem feito, né? Falando de história, a gente teve Oswaldo Cruz, um exemplo clássico de história do Brasil, que merecia o prêmio Nobel. Ele radicou o Aedes do Brasil em 1950. Né? O que ele tinha na época? Ele não tinha veneno. Ele tinha só os bracinhos dele, né? O direito de polícia, ele podia entrar em todas as casas e checar para ver se tinha reservatório. E ele conseguiu eliminar o Aedes do Brasil. Mas na época não era dengue o problema, era febre amarela. Sim. Mas ele conseguiu, em 1950, o Brasil foi declarado zona livre de Aedes aegypti e da febre amarela. Né? Durou 5 anos, mas foi um marco para a história de qualquer país você conseguir eliminar um vetor tão disseminado quanto a Aedes. Né? Fazendo medidas extremamente simples de limpeza. Por que isso não funciona hoje em dia? Porque as pessoas não seguem, literalmente. Não segue, exatamente. E já está saindo novos estudos que falam que o vetor é capaz de se multiplicar até em água suja. Então, o nosso medo era água parada limpa, né? Agora já existem estudos sabendo que eles podem se multiplicar na água suja. Então, agora mais que nunca, nós temos que ficar atentos a essa eliminação do Aedes, né? Do vetor. Excelente. Voltando um pouquinho para as vacinas, que faltou aqui a gente dizer quantas doses, né, da vacina deve ser aplicada.
O estudo foi 2 doses, né? Mostrou eficácia, mostrou segurança. É interessante, assim, o laboratório adotou o mecanismo de 1 dose e 3 meses depois a segunda. Mas o próprio trabalho, você lendo ele, a maior eficácia foi 0 e 1 ano. Né? A proteção foi maior nesse intervalo. Né? Só que daí essa proteção foi maior a partir de 1 ano. Então, assim, a pessoa ficou desprotegida dos 3 meses até 1 ano, uma proteção mais baixa. Tá? A longo prazo, realmente, as 2 doses com intervalo maior tem benefício, mas como a gente quer evitar que a pessoa pegue nesse momento, segue a orientação do laboratório, 0 e 3 meses. E eles estão fazendo acompanhamento. Até já saiu, né, os papers até 4 anos e meio, né, que é uma vacina que tem aí mais ou menos uns quase 5 anos, e que tem uma proteção. É claro que com o tempo a proteção cai, mas o que ficou mais evidente pra gente é que mesmo com a taxa de proteção para adquirir a doença menor, a taxa de hospitalização ainda permaneceu acima de 70%. Então, o que a gente quer é diminuir os casos de hospitalização. Não é que a pessoa não pegue a doença. A vacina não promete que vacinando você não vai ter a dengue, mas promete evitar em altas taxas a hospitalização e até a morte, né? Você pega, mas os sintomas são bem mais leves. São mais leves, não precisa hospitalizar, né? Dá pra tratar em casa, na maioria das vezes, né? É que o pessoal faz muito essa confusão, né? No próprio vacina do Covid, eles às vezes, eu vacinei e peguei, não adiantou nada. E imagina se não tivesse vacinado, Exato. Né? Então, a gente não sabe como seria a evolução natural da doença no paciente que não tomou a vacina, né? Exatamente. A gente fica numa situação assim que todo mundo acredita que... Né, claro, antes do Covid era outro mundo as vacinas. Sim. As pessoas acreditavam que as vacinas eram um campo de força, literalmente. Mas vacina do sarampo não é 100%, vacina da rubéola não é 100%, nenhuma é 100%. Então, sempre quando você faz uma vacina, você está querendo reduzir o seu risco de pegar a doença e não impedir. Isso é uma situação que literalmente a gente não consegue uma comprovação na literatura, porque depende da sua resposta, não é a resposta da vacina. É a resposta imune da pessoa com relação àquela vacina que ela está fazendo. Como o teu corpo vai agir, né? Em recebendo aquele antígeno, né? Aquele anticorpo. E aquela pergunta de sempre, né? Na vacina da dengue do SUS é diferente da do particular? Não, é o mesmo laboratório, inclusive. E estamos com dificuldades de achar a vacina particular para a faixa etária que o Ministério da Saúde não incluiu agora. Posteriormente vai ser, né, incluso. É de 10 a 14 anos no momento, crianças que tiveram ou não dengue vão ser vacinadas. Inclusive, a gente teve uma baixa taxa de vacinação, né? Já tem 15 dias, 10 dias mais ou menos? Tem 7 dias hoje. 7 dias hoje, que iniciou-se, né, a vacinação aqui no nosso município contra a dengue e recebemos quantas doses, doutor? 9 mil, quase 10 mil doses e só 900 doses tinham sido utilizadas até ontem. Então você pensar... Muito baixo. A procura era para acabar rapidamente, que nem acabou no particular. Sim, no particular a gente não encontra mais, né? Por isso que a gente espera que vocês encaminhem bastante essa live para todas as famílias para vacinarem os adolescentes, né? Que já é essa fase de 10 a 14 anos aí, quem tem filho nessa faixa etária, já procurar a unidade de saúde para se vacinar o mais rápido. Lembrar 2 doses, 1 dose agora, 90 dias depois a segunda dose. Excelente. Não pode esquecer da segunda dose, ela que aumenta a proteção, né? Então, relembrar é importante para todas as vacinas que têm reforço, né? Porque senão você começou, faz uma proteção, mas sem a segunda dose, você acaba não completando o esquema vacinal. Excelente. Né? Tem uma outra situação que é bem comum, tipo assim, fiz a dose hoje, daqui 5 meses eu lembrei que eu esqueci a dose. Né? Isso é super comum, né? Em questão de vacinas, a gente nunca perde a dose feita, então não precisa recomeçar a vacinar. Você vai fazer a dose normal, tá? Então, sem problema nenhum, esqueceu, faz o quanto antes para não perder mais um intervalo ainda, que o grande problema é você ficar desprotegido enquanto não chega a segunda dose. Bom, e assim, a gente queria aproveitar o gancho da dengue e falar um pouquinho do Covid, né? Da vacina do Covid, que é uma polêmica que mudou, igual vocês falaram, a história da vacinação no Brasil mudou pós-Covid, né? Antes todo mundo vacinava, ninguém pensava em quanto tempo essa vacina foi feita, quem fez, qual laboratório, né? O que ela pode me causar? E depois do Covid vieram todos esses questionamentos, né, para a nossa população. Então vamos falar um pouquinho sobre a vacina do Covid também, porque é muito importante, né? Que a gente alerte a população da importância dela. Né? O que vocês
indicam, assim, quais os riscos que essa vacina realmente traz e o que é mito nisso tudo? Vamos falar de estudo científico, né? Fala da verdade, então, né? Não é o que a gente escutou no Instagram, no WhatsApp, estudos, papers. Eu acho que assim, o que é mais difícil que eu vejo na população é que eles não conseguem compreender como que a gente conseguiu tão rapidamente fazer uma vacina e dizer que ela é segura e eficaz, né? Aí vai uma explicação bem simplesinha. Para a gente conseguir a liberação de uma vacina, a gente precisa fazer 3 fases de pesquisa, né? Então, a fase 1, normalmente a gente testa doses, então a gente vai fazendo dose baixa, dose alta, dose mais alta, para ver aquela dose que é eficiente em produzir imunidade. A fase 2, a gente testa numa população um pouquinho maior, para a gente ver se ela realmente induz a imunidade e se a pessoa pega ou não a doença quando você faz a vacina. Então, a fase 1 é mais para ver a resposta da pessoa, se tem alguma reação, se é segura. Fase 2 para testar a vacina de verdade, para ver se ela é eficiente em proteger. E a fase 3, que é a fase que libera a vacina, é a fase em que a gente pega um grupo maior de pessoas, pega grupos que são expostos à doença, e aí você testa para ver se a vacina é realmente eficiente. O que aconteceu no Covid? A gente caiu naquela situação hipotética e antiética que não existe na vida real. Em qual sentido? Imagina que eu quisesse testar uma vacina de verdade, a eficiência dela, a melhor maneira seria eu confinar as pessoas dentro de uma sala fechada, né? Eu pegaria um grupo de pessoas muito parecidas na sala 1 e na sala 2. Em uma sala eu vacino, na outra sala eu não vacino, e depois eu jogo a doença dentro das 2 salas e fico esperando para ver se a vacina funciona ou não. Isso é totalmente antiético, né? Isso não tem comissão de ética nenhuma que é liberar isso. Mas olha que situação, dentro do Covid foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha uma sala enorme em que todo mundo, quer dizer, o planeta inteiro, estava exposto ao vírus. E quem que era o grupo que estava mais exposto? O profissional de saúde, né? Linha de frente, a gente estava lá atendendo e recebendo Covid o tempo inteiro. Então, eu pulei etapas, né? Entre aspas. Eu fiz a fase 1 e fase 2 rapidamente, ao mesmo tempo. Eu testei as doses, várias ao mesmo tempo, e vi segurança da vacina. Em 1 ou 2 meses eu consegui ver isso. E aí, a partir disso, eu comecei a fase 3. Com os profissionais de saúde. Eu peguei os profissionais de saúde e falei assim, vamos testar a vacina do Covid, você vai fazer placebo, você vai fazer a vacina, né? Sem falar para as pessoas, era duplo cego, que a gente chama, nem a pessoa que está pesquisando, nem a pessoa que estava recebendo sabia. Em 2 meses, a pessoa já se expôs com certeza ao vírus, e eu consigo dizer assim, poxa, as pessoas que vacinaram não tiveram a doença ou tiveram uma doença mais leve. As pessoas que não vacinaram, poxa, tiveram muito mais doença. A vacina funciona. Mas e a segurança da vacina? Em média, a gente não tem acompanhamento de nenhuma vacina a longo prazo para dizer segurança, né? Se eu tiver uma gripe, qual que é o efeito colateral de eu ter uma gripe? Ele vai acontecer na primeira ou na segunda semana, no máximo. Eu vou ter uma pneumonia, eu vou ter uma artrite reativa. O Covid era um pouco diferente. A gente tem algumas situações no Covid que são mais prolongadas, né? A gente tem o Covid longo, que os sintomas são persistentes. A gente teve casos de miocardite, a gente teve casos de trombose e a gente teve casos de AVC. Tudo bem. Quando a gente começou a fazer pesquisa com vacina para Covid, a gente sabia que essa vacina podia produzir isso. Porque o problema não é o vírus, é a pessoa que fica doente. É ela, em contato com o vírus, que desencadeia o AVC, a miocardite e tudo mais que vocês sabem que são eventos adversos. O que fica bem claro? A gente esperava que a vacina do Covid tivesse esses eventos adversos. Isso é normal. A doença provoca, as pessoas recebendo a doença atenuada. No caso, a gente nem testou vacinas atenuadas no Covid, a gente só fez vacinas modificadas, né, de partículas virais ou de RNA. Elas iam com certeza ter alguma reação desse tipo. Mas o que era importante? O que era a segurança para nós? Que essa reação fosse menos intensa do que acontece quando a pessoa pega a doença. Tá? Que fique bem claro na situação. A pessoa que faz uma miocardite relacionada à vacina do Covid, provavelmente é a que faz uma miocardite que possa morrer com a doença. Ou não ficar só com sequelas. Porque não é a vacina, não é a vacina que está causando isso. É a Covid, é a pessoa recebendo as partículas do Covid que desencadeia essa reação. E aí não tem como eu tirar, não tem como eu fazer uma vacina santa. Vacinação tem risco. Adorei vacinação. Esse risco tem que ser baixo. É isso que a gente espera.
tem que ter mais benefício, mais salve-vidas, menos doentes do que pessoas morrendo. Sim. Né? E a idade para indicar vacina do Covid nas crianças? A partir de 6 meses, são 3 doses, tá? Tem as baby que a gente faz, né? Tem a Coronavac, né, que a gente usa, e a Pfizer Baby, que são essas 2 vacinas licenciadas aqui pela Anvisa que a gente tem para fazer nas crianças. E é uma dúvida também das famílias. Deu 6 meses, deu 6 meses, eu tenho aquele monte de vacina para realizar. Uhum. Posso realizar junto com outras vacinas e espero, não espero, quanto tempo? Muitas famílias têm essa Com dúvida. 6 meses a gente tem alguns reforços das Tem vacinas. doses E a de gente tem, reforço. inclusive, a primeira dose da vacina da influenza, né? Da gripe. Então, assim, o que a gente tem visto de orientações é fazer a vacina do Covid juntamente com a vacina da influenza. Ponto. Vai evitar prolongar e atrasar cada vez mais a vacinação, porque são muitas vacinas, né? Mas ela pode ser feita assim, e aqui nos postos de saúde eles realizam juntamente com a influenza, no mesmo dia, sendo feita no mesmo dia. Existe uma vacina que pediu liberação ano passado, aqui para o Brasil, que ela tem as duas ao mesmo tempo. Então, ela é uma vacina bivalente para Covid com a vacina do influenza na mesma dose. Então, assim, não são 2 picadas, é só uma daí. Só uma. Isso para as mães é muito importante, porque Nossa. cada picada É é uma uma dor. taquicardia que Exato. a gente Uma E dor. eles sempre perguntam, deve perguntar para vocês, se tem diferença entre a Pfizer e a Coronavac. Tem. Tem, assim, a vacina da Pfizer é uma vacina de metodologia científica mais avançada, vamos dizer assim, mais nova. A vacina da Coronavac é uma metodologia super antiga, que a gente usa desde os princípios de vacinologia, né? É matar o vírus e usar a partícula do vírus. É a maneira mais fácil que a gente encontrou até hoje de fazer qualquer vacinação, né? Basicamente, a gente tem 3 ou 4 alternativas para a gente fazer vacinas de vírus, né? A primeira seria a gente destruir o vírus e jogar dentro do corpo da pessoa o vírus morto. A segunda é tentar fazer com que esse vírus fique bobo, né? Fique atenuado e dar o vírus atenuado. Engenharia genética, que é a vacina da hepatite B, que a gente cria em laboratório só a partícula para induzir imunidade, e as partículas de RNA, que são a vacina da Pfizer, a tecnologia deles, que é uma vacina de metodologia nova, entre aspas, porque ela já é bem mais antiga. Tá? Então, esses 4 mecanismos são excelentes para produzir imunidade em todos os sentidos. A vacina da Pfizer, ela tem uma característica que ela tem mais casos de miocardite relacionada à vacinação do que a vacina da Coronavac. A vacina da Coronavac tem mais casos de trombose do que as vacinas da Pfizer. Poxa, então eu fujo de uma e vou cair na outra, né? Digamos assim, essa chance é tão pequena, gente, tão pequena, mas tão pequena, que saiu uma publicação recente que vários colegas me mandaram assim, olha aí, ó, como a vacina não presta. Eu falei, gente, lê o artigo. Entenda, né? o artigo, né? Lê o artigo, que lá está escrito em letras garrafais o que acontece de verdade. Vacina não é remédio santo, vacina tem risco. Só que a gente tem que olhar a chance disso acontecer, né? Então pega lá, miocardite na vacina da Pfizer, é mais ou menos 10 casos a cada milhão de aplicação. Tá, gente, isso é muito baixo. Né? Se você olhar os pacientes que internavam em UTI, a gente tinha um caso de miocardite grave a cada 1.000 internados. Então, assim, o número é muito maior, mas é muito maior mesmo. Aí vamos olhar, vamos pegar lá, então, desses 10 casos para cada milhão, quantos morreram? Né? Poxa, né? É um evento adverso grave. Não. Reações graves. Mas de onde que eles tiraram essa miocardite? Bem, assim, ó, quando eu sei que o Covid faz a reação de miocardite, é óbvio que quando eu estou testando a vacina, eu vou ficar colhendo exame do paciente para ver se ele desenvolve a doença que o Covid provoca. E aí o que aconteceu? Quando a gente estava testando o vírus do Covid, testando a vacina do Covid, você colhia exame para ver aumento de enzimas cardíacas, que a Carol sabe bem o que é. Aí quando aumentava as enzimas cardíacas, opa, uma miocardite. Ah, mas você está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Não, mas você está com miocardite. Fazer o exame. Né? Aí fazia ecocardio, fazia eletro. Clinicamente, nada de importante, não tinha que internar, era só acompanhar as enzimas que elas caíam com o tempo. Se ninguém tivesse colhido as enzimas cardíacas, provavelmente a gente nem saberia que isso é um evento adverso da vacina. Com certeza. Tá? Porque assim, é muito raro e o aumento é muito transitório, não tem clínica importante. Tá? Então são raras as pessoas, é mais fácil, né, ser o sortudo de Goiânia, que ganhou 200 milhões ontem, né? É bem mais fácil isso acontecer.
Sim. Tá? E eu acho que é uma dúvida também que aconteceu foi a obrigatoriedade, né? Isso gerou uma dúvida muito Uma polêmica. grande, uma polêmica. polêmica. As famílias chegam perguntando, mas por que obrigou a gente a realizar a vacina do Covid? Eu recebi esse questionamento. Doutora, eu não vou na unidade porque vai chamar o conselho tutelar. Sabe como é que funciona a vacinação? A gente tem o que a gente chama de vacinação de rebanho. A vacinação não é só para nós. A gente vivemos numa sociedade, vivemos com pacientes com várias comorbidades, inclusive dentro da nossa casa, idosos, que são pacientes que têm chance de desenvolver a doença mais grave. Então, a imunização não é uma coisa individual. É uma questão de política pública. É uma questão de pensar no outro paciente que, infelizmente, não pode tomar vacina, né? Porque tem alguma contraindicação específica, ou uma alergia, ou a gestante... Esquece a do Covid, a gestante pode tomar a vacina do Covid. Mas, por exemplo, a vacina da dengue, eliminar o vetor, fazer a vacina da dengue, evitar que o vírus circule para poder proteger aquelas pessoas que não podem tomar a vacina. Então, assim, eu vou abrir um parênteses aqui para falar como mãe. Eu tenho vários grupos de mães, a gente tem vários grupos. Meu filho é PLV, a gente está no grupo da PLV, e essa semana ele foi levantada essa questão em relação à segurança da vacina. E falou assim, doutora, tá bom, eu sei que é um evento raro, mas se for raro no meu filho, é 1 em 1. Aí eu ainda questionei, eu falei assim, mas você sabe se ele tivesse a doença do Covid, mesmo igualmente, recebesse a vacina, desenvolvesse miocardite, eu usei até o exemplo da miocardite, ele desenvolveria a miocardite. Ok, com a doença, com a vacina. Mas você sabe se ele não tivesse tomado a vacina, se com a doença natural, com o vírus ali inoculado, ele não desenvolveria também miocardite? Então, não é, eu expliquei, deixei bem claro isso, eu falei, não é a vacina, né, que causa a doença. É a resposta imunológica do indivíduo que desencadeia esses eventos adversos. Então, assim, conheço fulana que tomou vacina, uma semana depois teve uma embolia, parada cardíaca e morreu. Tá, se ela tivesse tido Covid, ela teria esses mesmos eventos adversos? Provavelmente sim. Certo? Então, é a predisposição do organismo, as comorbidades que o paciente apresenta. Então, assim, se existe uma doença, vamos colocar o Covid aí em voga. Se existe uma doença que existe vacina, eu não sei se meu filho, quando ele adquirir a doença, ele vai evoluir com um quadro grave da doença. Se eu tomar a vacina, vai ser como se fosse assim, um ambiente controlado. Eu vou saber que é por conta da vacina. Se chega um paciente lá no hospital com febre e só febre, que a gente tem pegado nos casos de síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. O paciente chega com uma febre prolongada, mas nada, às vezes um racho cutâneo, e aí você pensa em várias outras doenças, o paciente fica lá, quando vê, já evoluiu para a miocardite. Tá lá 15 dias, 20 dias sem diagnóstico, faz o miocardite grave, pode ir a óbito, a gente teve caso de um paciente que foi a óbito. Então, assim, se esse paciente tivesse tomado a vacina e tivesse desenvolvido sintomas da miocardite, a primeira coisa que a gente ia pensar é miocardite pela vacina, vamos começar o tratamento. Então vai evitar sequelas, evitar morte. Agora, se o paciente não tomou a vacina, a gente sabe que entrou em contato com o vírus e desenvolver, às vezes demora o tempo do diagnóstico. Então, assim, pensando como mãe, eu nunca faria... Meu filho tomou as vacinas do Covid. A reação que ele teve foi só dor local, das poucas vacinas que ele reage, porque todas as outras ele teve febre, teve dor. Ontem ele tomou as meningos, das meningites, passou a madrugada com febre. E a vacina do Covid, ele não teve esse tipo de reação. Então, assim, eu penso que se ele fosse exposto, ele ficaria muito pior. E mês de janeiro, mês retrasado, né? Já estamos em março. Mês retrasado, ele teve Covid. Em casa, todos nós tivemos, meus pais, meu marido. E ele ficou com febre alta, desenvolveu odinofagia, dor na garganta, perda de apetite, emagreceu 800 gramas, quase 1 quilo para uma criança de 1 ano. É muito. Então, assim, imagina se ele não tivesse tomado a vacina. Na minha família, eu tenho casos de óbito com Covid, inúmeros casos, e gravidade da doença, inúmeros, na época que não existia vacina. Então, assim, se existe, por que eu vou arriscar a vida do meu filho pensando que eu posso protegê-lo, né, contra uma doença que existe prevenção, né? Então, assim, ficar atento a isso, mas o pessoal questiona, mas eu tenho instinto materno. Gente, o instinto materno é maravilhoso, eu sempre escuto as mães, eu falo isso em consulta, deixa eu escutar, o que a mãe tem pra me falar? É a primeira coisa, e eu sempre conto isso pra ela, só que em relação à ciência e política, as coisas se misturaram. Então, escuta os profissionais. Tá com dúvida? Pergunta, chega. Eu sempre me disponibilizo nas redes sociais, recebo mensagem no WhatsApp. Hoje mesmo recebi mensagem de uma pessoa. Vamos discutir, vou te mostrar. Eu mandei até o artigo científico falando que teve
não sei, que um infectologista que fez uma apresentação no Senado, enfim, e aí Vergonha. ele citava o artigo da Vaccine. Aí eu peguei o artigo, fui no grupo dos infectos, falei, gente, me manda esse artigo aí que esse doutor tá falando e tal. Li o artigo, eu falei, gente, só eu que não entendi o que ele entendeu? Aí eu fui falando, primeiro, ele não citou casos de criança no artigo, nem foi o foco, e ele falou de dados de criança. Aí os meus outros amigos infectos do país inteiro, tem do Maranhão, de São Paulo, Goiás, falou, não, é exatamente isso, você entendeu certo. Em nenhum momento ele cita crianças, ele não fez a comparação daqueles pacientes que não foram vacinados, apenas... Então, assim, estudo científico não é uma coisa assim, joga lá, eu interpretei ali, eu li, eu sei. Não, existe toda uma metodologia, como o Dr. Jandrei explicou perfeitamente, existe toda uma série de acompanhamento, e você tem que entender o mínimo, um pouquinho de metodologia científica para você conseguir interpretar de forma correta um artigo. Então, assim, não escute o que as outras pessoas falam. Eu escuto muito outros especialistas, ortopedistas, dermatologistas, outros especialistas falando de assuntos que eles não dominam. Então, escute quem domina de vacina. Pediatra é o concurso em dominar vacina, tem que saber. Então, escute seu pediatra, escute o seu infectologista, existe infecto adulto, infecto pediatra. Então, tire dúvidas, procure. A gente tem doenças tão antigas, eu falo poliomielite. Dificilmente alguém aqui viu uma sequela de poliomielite. Alguém viu? Eu tenho na minha família, meu bisavô, que eu convivi com ele até os 10 anos, ele não tinha uma perna era toda atrofiada. E depois que existe vacina, quantos casos de poliomielite vocês viram? Raríssimos. É igual, eu tô vendo as perguntas aqui, uma mamãe perguntou, qual mal eu posso estar fazendo para minha família se ninguém de casa vacinar contra o Covid? Aí, pegando o gancho que você falou, não é só para sua família, né? Exato, é questão O de que saúde acontece pública. quando parte da população vacina e uma parte não vacina? O que acontece? Eu até nas aulas que eu falo sobre vacinação, eu tenho uma figurinha que é anterior ao Covid, né? Quando eu tenho uma vacina nova e ela entra na rede particular, você faz só as pessoas que pagam que ganham proteção. Então, assim, é só essas pessoas que não estão protegidas de uma doença que surja. Grupo seleto pagou para isso. Quando eu libero a vacina para a comunidade e a comunidade tem a escolha de fazer a vacinação, normalmente eles não seguem a vacinação. Então, assim, é uma taxa de 20%, 30% só de aderência que a gente espera. É baixa. Aí o que acontece? A doença continua. Não existe imunidade de rebanho natural. Tá? Isso é um conceito que foi muito errado dentro da pandemia. Vamos esperar a população fazer imunidade de rebanho. Nunca isso acontece. Explica para o pessoal o que é imunidade de rebanho, doutor. Imunidade de rebanho chega a um determinado momento que a população como um todo pegou a doença a ponto da doença não circular mais. Todo mundo tem anticorpos. Todo mundo está protegido. Protegido. Antigamente se fazia isso com sarampo, né? É. O filho da vizinha pegou sarampo. Vamos lá levar Varicela. nosso filho para... Varicela. Era assim que se fazia. Eu fui vítima Não existe disso, né? vacina. Você foi Eu fui vítima disso. Meu tio, na época que meu primo fez varicela, ele foi lá e furou uma bolhazinha da varicela e foi lá e riscou em mim. E eu fiz varicela na sequência, né? Foi ótimo, perfeito. É assim mesmo, né? Mas a vacina, na verdade, é isso. Só que a gente consegue, em laboratório, atenuar o vírus, tornar ele bobo. Essa é a verdade. Então, ele não vai produzir a doença igual. Ou a gente mata o vírus e entrega ele morto para o sistema imune, só analisar e fazer imunidade. Né? A gente tem a questão da vacinação obrigatória. Né? É polêmica, é chato, mas o Brasil tem, desde 1976, 74, mais ou menos, um Programa Nacional de Imunização. Quando uma vacina entra no calendário, ela é priorizada para uma faixa etária e ela entra sempre como obrigatória. Não é uma opção do governo. A partir da hora que a vacina é incorporada no Programa Nacional de Imunização, ela entra dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e é uma obrigação dos pais fazer a vacina. Mas eu não quero fazer. É do mesmo jeito que você tem a opção de não sair na rua. Você pode não sair na rua. Você pode não viver em comunidade. Se você não quer vacinar, você não quer viver em comunidade. Vai para uma fazenda e seja feliz. Você quer viver em comunidade? Você não pode jogar lixo na rua. Você não pode sair pelado na rua. E você tem que tomar vacina. Exato.
Tá? Então, isso são Lembrando que normas. parecendo que só o Covid é obrigatório, né? É Na verdade, todas o as calendário é do obrigatório, calendário gente. nacional de imunização, né? Né? Exatamente. Tem. Não é só a vacina do Covid que a gente é obrigada a fazer. É de sarampo, né? cachumba, rubéola, Todas influenza. as Todo o calendário. todo o calendário. Quando você chega no pediatra, o que é a primeira coisa que ele te pede? Cadê o Cadê cartão? o calendário vacinal? Aí já teve comentário do tipo assim, mas a vacina da dengue não é obrigatória. Ela não entrou no PNI ainda. Ela está como provisória, ela está como uma situação especial que o governo está comprando a vacina para entrar no calendário. Porque não tem vacina para essa obrigatoriedade, não tem a produção. Inclusive, até fazer o gancho, o Butantan está desenvolvendo uma vacina, né? Já liberou. Já liberou? Tá Já programado liberou. para agora, setembro de 2024, É. já entrar. Então, assim, e vai ser dose única, não vai ter reforço, é uma dose só. Então, a gente vai conseguir, com a mesma tecnologia da Kedenga, da Takeda, a gente vai muito parecida. conseguir produzir em grande escala, em maior quantidade a vacina. Então, realmente vai Mérito do melhorar Brasil. essa... do Brasil, óbvio. Butantan, gente, brasileiro. Butantan, mérito brasileiro, publicação foi no mês passado. A eficiência da vacina brasileira foi semelhante à vacina da Takeda, com uma dose só. Segue o padrão normal de liberação da Anvisa para vacinação agora, né? Então, libera a fase 3, que é o estudo que dá resultado e mostra segurança. Ele envia o pedido de licenciamento provisório para dentro da Vigilância Sanitária Brasileira, né, para a Anvisa, e eles costumam demorar um pouco para fazer essa análise. Não vai ser uma coisa rápida. Tem vacina que nem a Pneumovinte, ela está desde abril do ano passado. Então vai fazer um ano que ela está esperando liberação. Até agora nada. Então é demorado, a análise deles é criteriosa, eles olham... não é simplesmente você pegar e ler o resumo do artigo. É né? criterioso. Porque isso é o que a grande maioria dos médicos que não entendem absolutamente nada fazem. Eles leem só o resumo. Olha aqui, ó, esse artigo aqui está mostrando que... Lê o artigo, primeira coisa. Veja né? a metodologia, né? Veja O Léo Costa fala lá, ele fala um palavrão, lê a porra do paper inteiro, né? Eu adoro ele é espetacular. Ele tem razão, a gente tem que ler o artigo inteiro. Só que a Anvisa, ela não lê o artigo inteiro. Ela quer os dados do estudo. Ela quer analisar a estatística que foi feita. Ele quer todo o estudo, não quer só aquele resumo dos dados. Ela Então, quer reanalisar toda a estatística que foi feita daquele trabalho para ver se realmente é real e para ver se não tem alguma outra coisa escondida atrás ali. Sim. Estatística é a arte de dizer a verdade e a mentira, né? A gente Exatamente. consegue fazer o que quiser com estatística. com certeza. Gente, aproveitando aqui, vou ler um pouquinho dos comentários que eu tô seguindo aqui. Doutora Grace está acompanhando a gente desde o começo. Beijo, doutora a pede do Grace, filho. nossa gastropede, amada, linda. Ela falou, perfeita colocação sobre a vacinação do Covid. Infelizmente, os profissionais de saúde estão fazendo desserviço de contraindicar a vacina. E estamos vendo a redução significativa na cobertura vacinal. É o que a gente falou aqui, né? Essa redução não é do Covid, né? Essa redução, eu tenho dados anteriores ao Covid. O Tocantins é um dos estados com algumas mais baixas taxas de vacinação contra sarampo, rubéola. A gente já chegou a ter épocas aí que a gente estava em 60%, 40%, 45%. 40%. Então, assim, é risco de uma epidemia, de uma doença que a gente não tinha mais no Brasil. Sim. Sim. Inclusive, a gente estava até discutindo aqui antes, que é uma dificuldade, das famílias irem, eles questionam muito isso a gente, é a dificuldade de ir nas unidades de saúde para se vacinarem devido ao horário que essas unidades estão disponíveis para vacinação. Então, se alguém estiver aí nos assistindo, por favor, vamos ajudar essas famílias, ajustar um horário de disponibilidade para elas, né? Porque a maioria está trabalhando no horário comercial. Então, às vezes, o horário do almoço, o fim de tarde, um final de semana, é os horários que as famílias têm para vacinar. E com isso, a gente vai aumentar a nossa cobertura vacinal. Isso é muito importante. A gente precisa tentar organizar isso, mas é uma medida que já foi tentada e que não foi aceita, né? Então, assim, aqui em Palmas a gente tem sérias dificuldades, né? As UBSs têm falta de pessoal para vacinação, isso é conhecido. E em várias unidades a vacinação é só de tarde, a vacinação é só de manhã. Tem vacinação dia sim, dia não, que é pior ainda. UBS aberta é UBS vacinando. Exatamente. O maior sentido da saúde é prevenção de doença, não é tratar a doença. Exatamente. Se a gente não consegue prevenir, a gente não consegue resolver nada. A gente só vai ficar jogando água numa fogueira acesa. Sim. Se a gente consegue evitar doenças preveníveis,
você reduz o número de atendimentos, você reduz o número de internações e melhora toda a assistência à saúde. Né? Você deixar a UBS trabalhar, a Deus dará. Né? E vamos vários estados. Pegar o gancho das vacinas, que eles perguntam sempre pra gente, né? Eu vi aqui uma pergunta sobre a influenza. Doutora, mas todo ano eu tenho que vacinar meu filho de novo? Como funciona? E a primeira dose, inclusive, a primeira vez que o paciente toma até os 9 anos de idade, se porventura ele não tomou com 6 meses e fez o reforço lá no primeiro ano de vida, ele tem que tomar 2 doses, seja com 2 anos até o 9º ano de vida. Por que ela deve ser feita anualmente? Porque mudam-se as cepas circulantes. A gente tem no particular a tetraviral, que é H1N1, protege contra 4 cepas, tetra. H1N1, H3N2 e 2 cepas do vírus B. A do vírus B, às vezes, muda anualmente. Às vezes, na América do Norte está circulando mais o Victoria e na América do Sul mais o Yamagata. Então, isso vai mudar em relação aos anos. Mas, o mais importante que a gente tem no SUS, né, que é a tríplice, a gente tem contra o H1N1, H3N2 e uma cepa do vírus B. Ela muda todo ano, né? Então, todo ano deve se tomar. O que a gente tem de certeza é que circula menos, porém circula o vírus B. Então, a gente tem que todo ano vacinar os nossos filhos e alguns pacientes pelo SUS que tem indicação, se você puder vacinar no particular, não for a faixa etária indicada pelo SUS. Isso é muito importante também falar, porque, por que é só a faixa etária de tal a tal? Existe todo um estudo por trás disso. Por que a vacina da influenza a gente só faz até com 4 anos, 11 meses e 29 dias no SUS? Por quê? Populacionalmente, o Estado não consegue também arcar com todo esse custo da vacina. A vacina é uma coisa cara, né? Então, é o custo-benefício. A vacina previne naqueles pacientes que podem apresentar maior gravidade para a doença, maior internação, maior risco de sequela e morte, inicialmente, e deixa para o sistema particular de saúde as outras faixas etárias, né? De acordo com a recomendação da bula, né? Vamos frisar, então, aqui. Essa tem diferença, né? Na vacina do SUS e do particular. Isso, diferentemente da dengue, essa tem diferença. A do particular protege contra uma cepa a mais do vírus B e a do SUS não temos essa cepa a mais. Se você tiver a importância de ter disponibilidade financeira de fazer a vacina particular, é importante que faça. E uma dúvida também que os pais falam é: doutora, não vou vacinar, porque toda vez que eu vacino da gripe, ele pega gripe, ele fica gripado. E aí, gente, conta pra gente isso aí. Vírus morto, gente, não é vacina de vírus vivo, é uma vacina de vírus morto, então ele não causa a doença. O problema é que essas doenças têm períodos de incubação, que a gente fala. Exato. Então, às vezes a pessoa tomou a vacina, mas ela já estava doente e nem sabia. E ela evolui, né? E muitas vezes as vacinas, mesmo de vírus mortos, elas induzem algumas liberações no corpo de substâncias que produzem sintomas gripais, né? Que são os interferons. Vai dar um mal-estarzinho, coriza, um pouquinho de febre. É normal. É a reação do sistema imune trabalhando para resolver a infecção, né, ou produzir imunidade, que a gente tenta com a vacina. A vacina da influenza ela é muito parecida com a vacina do Covid, no sentido de duração. Quando eu faço uma vacina do influenza, em geral eu tenho um aumento da produção de anticorpos e isso não costuma durar mais que 4 meses. Por que a gente faz, então, desse jeito? Quando que a gente faz a vacina da influenza? É justamente na véspera de começar a circular o vírus, para a gente tentar fazer com que o vírus não circule tanto. Ano passado, nós tivemos uma mudança no perfil Brasil, decidida pelo governo federal, em que a região norte não segue mais o calendário da influenza. Não sei se vocês já observaram que a gente não vai ter campanha da influenza na nossa região, aqui do Tocantins. A gente vai ter no Nordeste, no Sul, Sudeste e tudo mais, mas aqui vai ficar para o meio do ano. Por quê? Porque estava circulando o vírus de influenza aqui mais para o final do ano. Como a duração da imunidade da vacina é curta, não adianta eu vacinar as pessoas daqui em abril, se eles vão começar a ter a doença depois de agosto. Exato. Então é preferível vacinar depois de agosto. Claro que quem tem condição, melhor estrutura, era tomar vacina 2 vezes por ano. Né? Toma agora, né? Principalmente quem viaja muito para o sul e volta, né? Toma agora, mês de agosto, que vai ficar por aqui, toma de novo. Né? Isso não vai ter problema? Não
Vacina, não existe sobrecarga do sistema imune, né? Você pode tomar quantas você quiser, né? Inclusive, na época que saiu a vacina do Covid, teve mas não lembro que país que foi, que teve um doidão, literalmente, e ele foi na fila de vacina 12 vezes. Meu Deus. Tá? Ele ia, né, de cidade em cidade tomando de novo a vacina do Covid. Não morreu, né? Aumentou a imunidade mostra dele. mais uma vez que é uma vacina segura. Tomou 12 doses. Ele tem que ser estudado. Né? Assim, tem pessoas que têm, né, os seus déficits de entendimento, tem pessoas que são exageradas, às vezes, Ou no pelo próprio medo. temor da doença, né? No início da pandemia. A gente tá rindo aqui, brincando, mas a gente não sabe, né? O que realmente... Os medos que cada um passaram Exato. dentro da pandemia. Né? Tem uma mãezinha que segue a gente aqui, até colocou, a Lady Mara. Vocês entendem do tema, mas a maioria dos médicos novos não dão importância aos sintomas da dengue. Não. Então eles sentem Não. que eles batem lá com a dengue e a dengue não é tão O levada a sério, né? meu maior receio, É verdade. principalmente em criança menor de 3 anos, é aquela criança que chega com coriza, um pouquinho de tosse e febrão. O que ele ganha? Anti-inflamatório. Exatamente. A gente deveria abolir das prescrições pediátricas o anti-inflamatório. Não tem nenhuma comprovação científica de que você melhora a amidalite viral com anti-inflamatório. Não tem nenhuma comprovação científica de que você usar anti-inflamatório não vai evoluir para uma amidalite bacteriana ou uma pneumonia ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas tem comprovação de que se você faz o anti-inflamatório e for uma dengue, você pode ter uma dengue mais grave. Tá? Então, anti-inflamatório, ibuprofeno, cetoprofeno, Nimesulida. mesolide, gente, não dê para criança. Né? A Europa tem muita campanha para adulto jovem não usar anti-inflamatório. Anti-inflamatório é um dos maiores vilões para os rins. Né? Lá eles tentam o máximo possível incentivar as pessoas a não usar anti-inflamatório para qualquer coisa. Sim. É remédio grave, tem risco. Eu entendo esse, né, com a mãe, essa preocupação, mas assim, a gente tem feito, pelo menos dentro do nosso possível, doutor Jandei, professor, tenta alertar os médicos agora que estão formando. Eu trabalhando lá dentro do pronto-socorro também, não só como infectologista, mas como pediatra, a primeira coisa que eu ensino para os meus internos é fazer o holiday, e agora a gente está focando muito na dengue. Então, toda semana eu faço uma aula com dengue, eu explico para eles, a gente discute todo o novo protocolo agora de 2024, que teve atualização. Então, assim, que são coisas básicas que ele vai, o médico recém-formado vai ver lá na UBS do interior, porque a AIDS a gente tem em todo lugar, Sim. e aqui em Palmas. Então, E assim, cabe a gente também fazer o trabalho de explicar às mães. Quando você tá ali com a consulta, você vai falar... É anti-inflamatório, não deve ser usado. Medicamento para febre é dipirona, paracetamol, né? E não é os anti-inflamatórios. Eu tenho feito muito isso e explicado para elas, porque elas também precisam ter essa noção. E quando alguém prescrever, elas já vão entender que não deve realizar. Então, também, nós como pediatra, precisamos orientar as mães sobre isso. Isso é muito importante, assim como os alunos. Eles precisam aprender da maneira correta. E a dengue é tão comum no nosso meio que o Covid todo mundo tem medo, dengue não tem, né? E a É mortalidade só é uma maior na dengue do que no... e para as nossas Denguezinha, crianças é tão sério, né? Até, a Jéssica Gastroped também, as gastro estão aqui com a gente. A Jéssica já veio aqui, ela colocou... Gente, é muito difícil a realização de vacinas. Tem dia, tem hora, quando não tem a vacina, é muito difícil as famílias insistirem. A gente falou sobre isso. Já é difícil a aderência por si só, por causa dos medos e pelo próprio papel da política ruim que a gente teve nos últimos anos. Aí entra a dificuldade do tempo da pessoa e a dificuldade da realização. Né? Vacina... Até a dificuldade financeira, né? O paciente já tem dificuldades e vai lá, pega um ônibus, paga, chega lá, não tem a vacina, ele vai voltar como? Não volta. Não volta. E a culpa não é daquela pessoa, não é daquele paciente, é culpa do município, que a gente não conversa, não fala, não Mas explica. é o mesmo município que as UPAs trabalham como despachante para dentro do HGP. Né? O HGP, ele sofre... no sentido que a gente não consegue priorizar as crianças que devem receber atendimento, porque a UPA encaminha tudo quanto é criança para dentro. E aí, pegando um do adendo, não tem pediatra nas UPAs. Não tem. Não. Né? E não Talvez tem, por parece isso que às os vezes não tem sintomas médico da também que dengue não atenda. são tão valorizados, porque nós temos medo da dengue nas crianças, né? E nos idosos. Então, como não tem pediatra, muitas vezes passa.
né? Passa. Porque é acho que autolimitado, seria um é cuidado. vírus. Vírus é uma doença autolimitada, não tem tratamento. Vai tomando esse analgésico aqui, vai tomando esse ibuprofeno aqui, que vai melhorar. Então, assim, Isso tem que quando tomar não muito está com cuidado. antibiótico e Junto, tudo bem, né? exatamente. Nessa semana teve casos de criança que estava com dengue comprovado tomando antibiótico. Agora, Então, para quê? antibiótico não trata vírus. Dengue é vírus. Então, lembrar que não vai tratar, né? Exatamente. E é isso, né, gente? Acho que a gente conseguiu responder bastante as perguntas. A gente teve uma interação muito boa de caixinhas antes. As famílias mandaram pra gente. A gente conseguiu responder tudo. E quero agradecer mais uma vez a Jéssica, ao Jandrei, por estar aqui com a gente. Tanta informação de qualidade, né? Mais uma vez, encaminhem esse vídeo para quem tem dúvidas sobre vacinação, principalmente do Covid, né? Vamos desmistificar esses mitos sobre a vacinação. Perguntaram aqui se vai ficar salvo. Vai ficar salvo, gente, o vídeo, viu? A gente tem a página no YouTube, né? Que vai estar lá o vídeo, o link. E aqui também, né? Pela página do Instagram, você aperta no link e cai direto na página do YouTube. Então, encaminha. Quem não teve tempo de assistir completo, né? Assiste. É importante. A gente teve muito pediatra participando aqui com a gente. A Viviane, a Mariana Torrino, a Niedia, muitos pediatras apoiando a causa. E eu acho que é um tema, assim, que não tinha hora melhor para a gente falar sobre isso, né? Vamos levar nossos pré-adolescentes e adolescentes para vacinar. E seguir também a gente na página do Instagram. A gente vai estar compartilhando bastante todos os cortes, que às vezes as pessoas não têm tempo de assistir todo o conteúdo. E aí a gente vai estar colocando várias coisas lá interessantes dos cortes que nós falamos por aqui. E, vamos falar só, quem quiser encontrar a doutora Jéssica, o doutor Jandrei, fala pra gente onde vocês atendem, qual público que vocês atendem, né? Que às vezes eles mandam perguntando pra gente depois. Eu atendo crianças e, em alguns casos, pacientes portadores de HIV adultos também, que é a minha especialidade. Eu sou médica referência de genotipagem do estado. E atendo no espaço médico, no segundo andar, na sala 204, tá? E quem quiser me encontrar no Instagram é @doutorainfectopediatra. Pode ir lá que a gente conversa, tem o link do agendamento, só entrar em contato. Eu estou atendendo na clínica Dr. Ricardo, lá na Neoped, e na clínica Pele, na Teotônio. Na Pele eu atendo dermatologia, no Ricardo eu atendo tanto dermatologia quanto infectologia também. Quem precisar, né, estamos lá à disposição. Meu Instagram, Jandrei_Marcos, né, para quem quiser acompanhar. E à disposição para quem precisar de alguma coisa. Excelente. Queria primeiro só, para finalizar, agradecer o convite, minha primeira vez aqui. Não sou sócia vitalícia igual o Jandrei, mas gostaria de ser, adorei. Muito obrigada, meninas. Com Mas eu ganhei a certeza caneca só hoje, viu? teremos mais oportunidade. É verdade, né? Estava em falha essa caneca. É porque ele já é de casa. Já não precisa, né? Verdade, quiser Não dar minha visita caneca. mais. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, até até mais. mais.